Olá, meus irmãos, um bom dia a todos vocês, graça e paz seja convosco. No vídeo que nós falamos, que eu fiz no anterior, nós falamos sobre Amy Carmichael, que foi a mulher responsável por aquela ilustração que foi tratada na lição de sábado. E eu falei a lição de hoje, embora hoje sendo domingo, mas a lição foi do dia anterior e eu lhe peço perdão por essa falha. Mas hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante, um assunto muito pessoal, muito particular, que é chamado A Sua Imagem. Esse texto, ele é primeiramente conhecido na criação de Deus, quando Deus criou os seres humanos, e ele escreve lá em Gênesis 1, verso 27. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. É claro que ali é falado de forma unânime, só que entre a criação de um e a de outro durou um certo tempo, embora, claro, ambos foram criados no sexto dia. Mas Deus criou Adão, Adão colocou nome nos animais ainda estando só, e depois do mesmo dia, no sexto dia, ele então teve a companhia de Eva. Deus então criou a mulher, mas ambos, quer seja o homem ou a mulher, foram criados não só no mesmo dia, mas foram criados à imagem de Deus. Essa expressão imagem de Deus, ela é muito abrangente, mas eu quero me ater ao que a lição tem a nos tratar. Quando é que nós temos a imagem de Deus? Você já deve ter ouvido alguém chegar para você e dizer assim: rapaz, você é uma pessoa iluminada, você é uma pessoa de Deus, você é uma pessoa que traz boas coisas. Você com certeza já deve ter ouvido alguém falar isso de você. Então, quando é que nós trazemos a imagem de Deus? É quando nós temos a oportunidade de demonstrar uma vida de relação com Deus, não só através de bons conselhos, boas orientações ou um bom conhecimento da leitura, mas especificamente através de uma vida de uma relação com Deus. E o próprio Cristo chegou a descrever aqueles que o conhecem e aqueles que não o conhecem. E a imagem de Deus ela é caracterizada naqueles que conhecem a Deus. Adão, de fato, conhecia a Deus face a face, tinha contato com ele constantemente. Lamentavelmente, quando entrou o pecado no mundo, Adão estranhou-se de Deus e se afastou dele. É tanto quando Deus vai à sua procura, ele fala: ouvi a tua voz soar pelo jardim, e então por estar nu, tive medo e me escondi. Não teve medo porque estava sem roupa, não teve medo por causa da sua condição física, mas da sua condição espiritual. Você nota que agora a imagem que Adão carregava de Deus, ela foi deturpada porque entrou o pecado. E o pecado tem essa possibilidade, tem essa probabilidade, né? Tem essa função. Isaías descreve no capítulo 59 que o pecado causa barreira entre mim e Deus, ou seja, entre nós e Deus, e impede que nossas orações sejam de fato atendidas, mas especificamente a nossa relação com o pecado nos distancia de Deus. É tanto que Deus depois quando ele chega a falar a parábola, né, Cristo quando fala da parábola das 10 virgens, no capítulo 25 de Mateus, você pode conferir depois na sua Bíblia, ele chega a dizer assim: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Isso ele faz menção às 5 virgens nécias, a que não tinham azeite, e o azeite ali é simbolizado ou aplicado ao Espírito Santo. Então, quando eu deixo de ter uma vida de busca do Espírito Santo, eu começo a perder o senso de sua presença, eu começo a perder o senso da minha relação com Deus. Mais adiante, ou melhor dizendo, antes desse episódio, Jesus chega a falar no capítulo 7 de Mateus, ali no verso 22 e 23, especificamente ele fala assim: para os falsos profetas: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Então, o que a gente deve levar em consideração é que a relação que nós devemos ter com Deus é uma relação de um conhecimento constante, contínuo, um relacionamento que não deve ser de fato parado. E essa relação depende do nível de conversa que nós temos com Deus, através de sua palavra, mas de forma específica através da oração também. E aqui, na pergunta 2, né, tem uma pergunta que diz assim: ó, como você entende o que foi descrito acima, quando fala que a própria imagem de Deus tem de ser reproduzida na humanidade? A honra de Deus, a honra de Cristo, acha-se envolvida no aperfeiçoamento do caráter de seu povo. Isso está no livro chamado O Desejado de Todas as Nações, de Ellen White, ali na página 540. O que é que eu quero dizer com isso? Quando nós demonstramos, através de uma vida real, de um relacionamento estreito com Deus, nós mostramos a luz de Deus em nossa vida. Por isso que o próprio Cristo chegou, né, a dizer assim:
que a luz de Deus irradie em vosso ser, a fim de que possa glorificar o vosso Pai e que essa luz seja vista diante dos homens. Sabe, não é fácil você viver uma vida de piedade com Deus. Não é fácil você viver uma vida de consagração com Deus, porque o mundo em si, em seu geral, ele anda contra isso. Então hoje, você ser honesto, você ser fiel, você ser uma pessoa justa, é algo que está ultrapassado, infelizmente. Hoje as pessoas acham que é comum trair a sua esposa, trair o seu esposo. Acha-se uma coisa normal você estar em uma negociação, uma transação e desejar naquele momento algum ganho desonesto. Observe o que é citado aqui nos textos que nos menciona. Fala sobre Jó, fala sobre um episódio onde o próprio Cristo, o próprio Paulo descreve no capítulo 4, verso 9, sobre a importância de ter um bom testemunho, ou você ser uma pessoa que manifeste a atuação de Deus em sua vida através do Espírito Santo. E o próprio Efésios, né, também enfatiza em relação a isso. Uma coisa que eu quero deixar aqui claro: Jó teve a vida que ele viveu porque ele tinha uma relação muito estreita com Deus, mesmo em meio à adversidade. E quando o capítulo 1 de Jó aqui é descrito, eu vou falar só esse episódio, e aqui eu vou fechar, Jó é descrito como um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Reflita comigo aqui. O termo que diz para Jó de um homem íntegro não é o íntegro de ser uma pessoa reta, uma pessoa honesta, uma pessoa justa. O termo íntegro no original ali significa tam, ou o termo é tam. Tam quer dizer completo, integralidade ou plenitude. Jó era um tipo de pessoa que, embora sendo pecador, ele não tinha falta em nenhum tipo de sua atitude em ser humano, embora, claro, do ser humano. Embora, claro, você encontra no capítulo 7, Jó pedindo perdão pelos seus pecados. Isso não invalida dele ter sido um pecador. Jó foi uma pessoa que foi pecadora, mas ele procurava viver uma vida completa com Deus. E aqui eu faço um apelo para você. Se você quiser, de fato, demonstrar a imagem e semelhança de Deus e não perder isso de vista, viva com Ele continuamente. Essa é uma coisa que Deus mais pede, ou melhor, é a única coisa que Deus pede. No livro de Miqueias, ele fala assim: e você sabe, ó homem, que o Senhor pede de ti, que andes na minha presença e que andes humildemente com o meu Deus. Aqui estou resumindo o texto. Que andes com humildade com Deus. Aqueles que andam com Deus vão ser diferenciados, serão de fato transformados. Aqueles que quiserem viver no pecado terão a imagem do pecado. A primeira pessoa que a gente pode dizer em sua expressão que perdeu a imagem de Deus foi Caim. Lembra-se que quando Caim ficou irado por Deus não ter aceito a sua oferta, a Bíblia fala assim: irou-se Caim que descaiu o seu semblante. A sua aparência ficou diferenciada, ficou mudada, ficou transtornada. Que eu e você possamos, então, ter um semblante diferenciado, que possamos carregar a imagem de Deus e aonde quer que formos, possamos ser luzes para as pessoas. Que Deus conceda a você essa determinação, esse desejo, essa prerrogativa, para que com certeza a luz de Cristo, através do Espírito Santo, irradiando o nosso ser, possamos contagiar todo e qualquer ambiente do qual nós iremos nos envolver, quer seja no trabalho, quer seja na escola, na faculdade, mas principalmente em nosso próprio lar. Que Deus, portanto, nos abençoe e que essa imagem de Deus seja carregada em nossa vida todo e qualquer momento, para que todos vejam que nós temos de fato estado com o Senhor. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado pela importância que o Senhor nos concede de levarmos a Tua imagem e a Tua semelhança. Senhor, os cristãos, lá em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos quando eles demonstraram uma vida de fé, quando eles demonstraram bondade, e especificamente aqui falando sobre Barnabé, uma pessoa que era bom, cheia do Espírito Santo e fé também. Que essas prerrogativas que ele teve possa também, Senhor, estar em nossa vida. Que nós possamos contagiar o mundo com a vida de um cristão sincero e verdadeiro. Que os teus filhos que vão ouvir este vídeo possam ter o desejo de terem suas vidas transformadas, mudadas, de fato, revistas em seu ser, de maneira tal que a luz de Cristo possa irradiar em nosso ser e nós possamos levar adiante a imagem e semelhança de Cristo. Como diz o hino, que nós possamos, Senhor, contemplar ou levar contigo, conosco, o teu nome, e aonde quer que formos,
levar com consideração e com seriedade. Perdoa, Senhor, quando às vezes fazemos o contrário. Perdoa quando às vezes agarramos ao pecado e nos prejudicamos com isso. Mas salva-nos, Senhor. Salva-nos para o Teu reino. Nós te pedimos essas bênçãos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus, portanto, nos abençoe. E que se esse vídeo serviu para você rever a sua vida, se inscreva nesse canal ao assistir e nos ajude dessa forma, se inscrevendo e compartilhando, para que todos nós possamos crescer nesse conhecimento e que a palavra de Deus possa alcançar muitos e muitos corações, primeiro pela nossa vida e depois pelo nosso conteúdo apresentado. Deus abençoe você.